Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido bastante recorrente nas discussões políticas, na internet, nos bares, nas universidades, que é o estado de exceção. Muita gente tem afirmado por aí que o Brasil hoje encontra-se em estado de exceção, mas será que isso faz algum sentido do ponto de vista jurídico ou mesmo político? Fica aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. O estado de exceção, como o próprio nome indica, é uma situação excepcional que o ordenamento jurídico permite que algumas garantias e direitos constitucionais sejam suspensos durante aquele estado de excepcionalidade para que aquela situação adversa seja enfrentada. E só então a Constituição volte a valer na sua integralidade. O ordenamento constitucional brasileiro prevê duas situações de estado de exceção: o estado de defesa e o estado de sítio. O primeiro deles é o estado de defesa, que é previsto para situações de calamidade ou de grave risco institucional em locais determinados. Então não é uma situação aplicável ao país inteiro, mas algumas localidades determinadas onde houve uma calamidade pública ou onde há um grave risco às instituições. Por exemplo, uma doença infecto-contagiosa que esteja se espalhando numa velocidade muito grande em uma determinada área e que o governo precisa intervir para evitar que aquela doença se espalhe. É razoável numa situação como essa que se estabeleça o estado de defesa para proibir, por exemplo, que as pessoas se reúnam de forma tal a evitar a proliferação do vírus. Isso, evidentemente, implica numa restrição à garantia constitucional das pessoas poderem se reunir pacificamente. Mas numa situação de calamidade, numa situação de grave risco de transmissão de uma doença infecto-contagiosa, é razoável que, por um determinado período de tempo, essa garantia constitucional seja suspensa para logo então, quando cessar o problema, ela volte à sua plenitude. Veja que o estado de defesa, então, é aplicado por uma situação bastante temporária e numa localidade específica e não no país como um todo. Por outro lado, nós temos a hipótese do estado de sítio, que é aquela situação empregada normalmente em casos de guerra. Quando o país está numa guerra, está sendo invadido às vezes por um exército estrangeiro, é razoável que muitas garantias constitucionais sejam suspensas para que as Forças Armadas possam ter maiores condições de repelir aquele exército inimigo que está invadindo o país. Nessa situação se aplica o estado de sítio e muitas garantias constitucionais acabam ficando suspensas durante esse período, como, por exemplo, a própria inviolabilidade do domicílio. Muitas vezes, em caso de guerra, é necessário que se entre no domicílio sem mandato, sem flagrante, por conta da situação excepcional de guerra. E isso é possível por meio do estado de sítio, que também é temporário, evidentemente, vai durar enquanto o Congresso Nacional entender necessária essa suspensão de direitos fundamentais para se evitar a ameaça de um inimigo externo. O estado de sítio pode ser ainda aplicado quando o estado de defesa não foi suficiente para conseguir evitar uma situação de calamidade nacional e aí sim o Congresso pode autorizar inclusive o estado de sítio, mas convenhamos, são situações extremamente excepcionais e são apenas nesses casos, no estado de defesa e no estado de sítio, em que a própria Constituição prevê a possibilidade da suspensão de determinados direitos e garantias constitucionais. Notem que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio estão perfeitamente disciplinados na Constituição da República entre os artigos 136 e 141 da Carta Magna. Então, se vocês tiverem interesse em entender todo esse funcionamento, basta vocês irem na Constituição e ler do artigo 136 ao artigo 141 e vocês vão entender bem como se dá tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, que são situações que a gente se refere de uma forma genérica como situações de estado de exceção, situações em que alguns dispositivos constitucionais ficam suspensos durante uma situação emergencial, uma situação excepcional, e após cessada essa situação excepcional, a Constituição volta a valer na sua plenitude.
É bom frisar que tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são decretados pelo presidente da República, mas o Congresso Nacional precisa ratificar esse decreto. Então, se o Congresso entender que não é caso de estado de defesa ou estado de sítio, então a ordem do presidente da República cai por terra e a Constituição volta a valer na sua integralidade. Vejam então que o estado de exceção é uma situação, como o próprio nome indica, absolutamente excepcional e precisa de um ato formal do presidente da República, que é ratificado pelo Congresso Nacional, para que ele ocorra, para que ele se efetive. Situação essa que não está ocorrendo no Brasil hoje, definitivamente. Nós não estamos nem em estado de defesa, nem em estado de sítio, porque o presidente da República assim não determinou e o Congresso Nacional, evidentemente, sequer apreciou esse ato, porque esse ato não existiu. Então, por que tanta gente ainda hoje insiste em afirmar que o Brasil encontra-se num estado de exceção? Provavelmente muitas dessas pessoas leram o livro Estado de Exceção, do filósofo italiano Giorgio Agamben, e se inspiraram nele para afirmar que o Brasil estaria num estado de exceção. Notem que a obra do Giorgio Agamben ela é uma excelente metáfora para alguns problemas que as democracias contemporâneas têm de justamente procurarem legislar a partir de situações excepcionais. O melhor exemplo que nós poderíamos ter para ilustrar essa metáfora do estado de exceção seria justamente a Lei Patriota nos Estados Unidos, que para combater o terrorismo, que é uma situação excepcional, criou-se uma lei ali permanente, uma lei geral e aplicável a todas as pessoas. Veja que é uma situação excepcional que a lei acaba tratando como regra. E isso faz com que aquela situação excepcional seja incorporada ao sistema jurídico. Uma situação na qual a metáfora do estado de exceção, dizer que ali ocorreu uma legislação de exceção, ela é razoavelmente aceitável, porque ela serve de alguma forma para explicar aquela situação. O problema é que muitas pessoas acabaram interpretando o estado de exceção, que como metáfora funciona razoavelmente bem para explicar muitos dos problemas que as democracias contemporâneas têm, só que elas acabaram interpretando esta metáfora do estado de exceção ao pé da letra. É como se alguém dissesse que Patrícia Angélica é uma gata e as pessoas, em vez de interpretarem que Patrícia Angélica é uma moça muito bonita, interpretassem que na verdade ela é um bichinho de estimação. E o pior é que a metáfora do estado de exceção não é simplesmente uma metáfora, ela é também uma hipérbole, que é justamente aquele exagero contido na metáfora para reforçar determinados pontos que aquela comparação pretende demonstrar. Então é como se alguém dissesse que Patrícia Angélica morreu de rir com uma piada e a pessoa interpretasse que Patrícia Angélica estava no necrotério por conta de tanto que ela riu após ouvir uma piada. Ou como se alguém dissesse que Patrícia Angélica está congelando com o vento frio e as pessoas entendessem ao pé da letra que ela estava com tanto frio que já estaria se formando gelo em torno do corpo dela. Vejam que as hipérboles funcionam extremamente bem para descrever uma situação, desde que as pessoas entendam que ela é uma hipérbole, que ela é uma metáfora, e não que estamos nos referindo a uma situação ao pé da letra. Ela é simplesmente uma figura de linguagem, e no caso da hipérbole é uma figura de linguagem que utiliza-se do exagero para reforçar uma determinada mensagem. Então dizer que o Brasil hoje encontra-se no estado de exceção, se for pensado como metáfora, se for pensado como hipérbole, pode até ser uma forma interessante de expressar determinadas críticas ao nosso modelo de Estado democrático. Porém, o grande problema é quando se pensa isso ao pé da letra, como muitas pessoas têm afirmado hoje em dia, visivelmente criando uma confusão entre a figura do estado de exceção prevista na Constituição e a nossa realidade do dia a dia brasileiro. Então é preciso distinguir com muita clareza aqueles autores que utilizam-se da metáfora do estado de exceção para fazer algumas críticas às democracias contemporâneas, daquelas pessoas que acham que efetivamente não há diferença nenhuma na nossa democracia contemporânea a um estado de exceção.
Para essas pessoas que acreditam ao pé da letra que o Brasil está em estado de exceção, eu preciso lembrar o seguinte: o Congresso Nacional não foi fechado, os mandatos de deputados e senadores não foram cassados, não há militares nos sindicatos, nos centros acadêmicos e em todas as instituições há plena garantia do direito de reunião, do direito de manifestação ao pensamento, o direito das pessoas de se manifestarem na internet criticando o governo, criticando o Congresso, em momento algum foi cassado. A garantia do habeas corpus continua plenamente em vigor. O Poder Judiciário continua independente, julgando, sem que juízes sejam cassados ou coisa do gênero. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa continuam plenamente garantidas. Basta se ver as televisões e os jornais manifestando suas opiniões livremente, muitas vezes opiniões totalmente opostas do ponto de vista político. Basta você ver que a Veja está circulando, mas a Carta Capital está circulando também. Então são revistas com posicionamentos políticos absolutamente antagônicos e que estão circulando livremente, razão pela qual a liberdade de imprensa continua aí firme e forte, o que seria contraditório de se esperar se estivéssemos no estado de exceção. Não há então no Brasil de hoje qualquer tipo de censura, qualquer de restrição à liberdade de manifestação política, de reunião, de manifestação de pensamento. Então é muito difícil sustentar de forma razoável que vivemos hoje num estado de exceção, porque todas as garantias constitucionais estão aí plenamente em vigor, plenamente vigentes. É claro que muitas pessoas vão alegar que muitas garantias constitucionais não têm sido respeitadas como deveriam ser. Mas isso não torna o Brasil um estado de exceção. A democracia ainda está muito longe de se tornar plena, de se tornar perfeita. Então nós não podemos imaginar um cenário de democracia ideal, de democracia perfeita e dizer que, porque a nossa democracia atual ainda não chegou a essa perfeição idealizada, logo ela é um estado de exceção. E isso seria cair numa falácia de falsa dicotomia gigantesca, afirmar que nós só temos duas possibilidades, ou o estado de exceção ou a democracia perfeita e acabada com todos os direitos plenamente garantidos e assegurados. O que na prática não é verdade. Os estados contemporâneos eles possuem graus de desenvolvimento democrático distintos e que variam não entre o preto e o branco, mas em 50 tons de democracia. E é claro que o Brasil hoje não é uma democracia ideal, um modelo de democracia para o mundo, mas ele também não é um modelo de estado de exceção, ele não é um estado de exceção. Como eu disse, todas as garantias constitucionais, querendo ou não, estão em vigor, ainda que algumas vezes elas não sejam plenamente respeitadas. Mas isso não quer dizer que nós estejamos num estado de exceção. Afirmar isso é dizer que a situação brasileira hoje é a mesma da época do AI-5, o que seria totalmente absurdo e até mesmo ofensivo para aquelas pessoas que viveram de fato um estado de exceção, que foram presas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos políticos cassados por conta de um estado de exceção de verdade. O que nós temos hoje não é decididamente um estado de exceção, ainda que não seja uma democracia perfeita, uma democracia acabada, mas certamente os elementos democráticos estão presentes, as instituições estão funcionando e, ainda que não estejam perfeitas, como ainda não estão, mas isso não caracteriza necessariamente um estado de exceção. Nós precisamos parar de raciocinar dentro dessa falsa dicotomia de que ou temos a democracia plena ou o estado de exceção. Na verdade, os mundos reais possuem democracias em formação, democracias em construção, que precisam ainda ser consolidadas em vários pontos, mas estão longe de serem uma ditadura, estão longe de serem um estado de exceção. Por conta de tudo isso, eu tenho evitado muito fazer qualquer tipo de referência à metáfora do estado de exceção para fazer qualquer tipo de crítica às democracias contemporâneas, porque muita gente tem interpretado esta metáfora do estado de exceção, que seria um gatilho até interessante para algumas problematizações em torno da nossa democracia contemporânea, mas que infelizmente tem sido pessimamente interpretado por muitas pessoas que têm visto na expressão estado de exceção
algo ao pé da letra e que tem afirmado que a nossa democracia atual e o estado de exceção não tem nenhuma diferença, chegando ao ponto de dizer que nós estamos numa ditadura muito semelhante à ditadura militar. O que para mim soa absolutamente ofensivo às pessoas que viveram a ditadura militar, às pessoas que combateram a ditadura militar e que foram torturadas, inclusive, para nós termos a democracia que nós temos hoje. E aí nós temos hoje algumas pessoas que ficam na internet bradando que estão em estado de exceção, como se fosse possível, num estado de exceção, você livremente manifestar seu pensamento reclamando do estado de exceção, sem ser torturado, sem sofrer represália, sem ter seus direitos cassados. Bom, era isso, espero que eu tenha feito vocês refletirem um pouco sobre esse mau uso que tem sido reiterado no Brasil com a expressão estado de exceção. E se o vídeo ajudou vocês a refletirem sobre isso, compartilhe o vídeo com seus colegas, coloca lá na lista de WhatsApp da sua turma, coloca na lista de WhatsApp da sua família e ajudem eles também a refletirem como essa expressão estado de exceção tem sido muito mal utilizada nas discussões políticas do Brasil atual. Era isso, espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.